Jovens e velhos santistas, a equipe de Pedro Caixinha está finalizando a preparação para o jogo contra o Bragantino, 8h45 da noite do próximo domingo na Vila Belmiro, já com ingressos esgotados, fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Um jogo único, obviamente, quem não puder ir ao estádio vai assistir na Cazé TV. Em o Santos passando vai depender dos outros confrontos, né? Eu já expliquei aqui que se todos os 4 grandes vencerem os seus respectivos jogos, nós teremos um Corinthians e Santos em Itaquera no outro fim de semana. Então, uma semana que o Caixinha teve depois de muito tempo, cheia para treinar, enquanto os adversários, né, tiveram compromissos. Vão ter times aí mais desgastados nessa reta final do Campeonato Paulista. Se durante um período ele não teve o tempo necessário para poder recuperar, desta vez teve tempo para dar higiene mental para os jogadores, churrasco, folga, treinamento, o fato de jogar em casa a primeira partida sem ter que se deslocar para o interior, por exemplo, e depois eventualmente jogar também na capital paulista, um deslocamento que não é tão complexo assim. Então, pela primeira vez, desde que chegou ao Santos, o Pedro Caixinha tem o tempo como seu aliado. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo, das 6h30 da tarde às 11h30 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno, porque a Osteria tem pizzas também para você. Conheça um pouco mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E o nosso Pix, para você que quiser colaborar na nossa cobertura carnavalesca /futebolística, porque o carnaval não para com os campeonatos, né? Os campeonatos não param com o carnaval. Nosso Pix é o canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, dito isso, meus caros, jogadores que eventualmente apresentaram algum tipo de desgaste, o Brazão, por exemplo, está de volta, está recuperado, o goleiro do Santos. Um período maior de treinamentos para o Neymar, que está readquirindo forma, e também para que o Caixinha integre definitivamente o David Washington, que deu entrevista coletiva na sua apresentação nesta quinta-feira, né, muito bem colocadas as palavras por ele, né, aquele media training que fazem com os jogadores jovens, sem se expor muito, sem se comprometer demais, né? Vamos ver onde ele se encaixa com o tempo nessa equipe do Santos. Falou até que pode jogar em outras posições, até como meia. Ele quer um lugar no time, né? Aberto, se for o caso, ou com 2 centroavantes jogando com o Tiquinho. Ele vai dar essa opção tática para o Pedro Caixinha, mas é aquela história, só dá para você colocar uma opção tática quando você tem pelo menos um período razoável para treinar. Aliás, eu não vou entender se ao final da temporada, e espero que o Pedro Caixinha lá esteja, porque se ele continuar é sinal que o trabalho teve sucesso, né? Que nós não tenhamos aquela história de que temos que manter o time sempre do mesmo jeito, porque os jogadores estão acostumados, né? O técnico tem que ter variações táticas, e eu espero que com esses jogadores que chegaram, o Pedro Caixinha possa criar estas variações táticas para o elenco, né? Além do David Washington, o Roleiser também, que hoje disputa em tese uma vaga com o Soteldo. Não dá para tirar o Soteldo do time agora, ele deve começar como reserva, mas numa eventualidade, o Soteldo pode ir para a esquerda e sai o Guilherme, o Soteldo pode ir para a esquerda e o Guilherme ser um falso 9, numa eventualidade do Neymar ter que sair o Soteldo, pode fazer o papel do Neymar e o Roleiser entrar na direita, enfim, ele tem opções técnicas variadas agora, especialmente do meio campo para frente, e teve esse tempinho para treinar. Enquanto os adversários do Santos não, pelo menos o primeiro não teve
tanto tempo assim. O Bragantino jogou nesta quinta-feira e quase foi eliminado da Copa do Brasil, né? Foi jogar pela competição contra o Souza, lá na Paraíba, né? E acabou, estava perdendo, estava vendo um pouquinho do jogo, estava passando no Prime, né? Aí acabou conseguindo o empate no finalzinho e nos pênaltis classificou o goleiro do Bragantino fez o gol lá, né? O gol da vitória, porque o último batedor do Souza foi cheio de estilo, cheio de marra e empurrou a bola para a mão do goleiro do time do Bragantino, que pegou um campo muito ruim, um gramado muito ruim e no segundo tempo uma chuva braba, né? Muito vento lá na partida da Copa do Brasil. Então, assim, eles pegaram condições difíceis, tiveram que bater pênalti, tiveram a viagem de ida, tiveram a viagem de volta, vão vir para Santos, ou seja, é um time desgastado no aspecto físico e logístico, né? Então o Santos tem que se aproveitar disso. Com o Bragantino mais desgastado, certamente não vai querer sair com tudo neste primeiro momento, num primeiro momento do jogo, vai se defender um pouco mais, e o Santos vai ter que ter aquele jogo de paciência e principalmente de inteligência. Então, não dá para reclamar da vida nesse aspecto. O Santos treinou, descansou, joga em casa, com apoio da torcida, e o Bragantino teve um desgaste pela partida na Copa do Brasil. E só reforçando o que eu disse no começo do vídeo, caso os 4 grandes passem, né? E o Santos tem que enfrentar o Corinthians no outro fim de semana, o Corinthians tem disputa de pré-libertadores, né? E vai jogar lá na altitude de Guayaquil contra o Barcelona do Equador, na próxima fase da pré-libertadores, dia 5/3, popularmente conhecido como quarta-feira. Então o Corinthians joga a sua partida do Campeonato Paulista neste domingo, né? Contra o Mirassol, e depois viaja para este jogo, né, contra o time do Barcelona. Pode até ir eliminado pelo Mirassol, porque o Mirassol é um time chato, né? Não é um time qualquer, não. Se o Corinthians teve dificuldade lá contra o time da Venezuela, certamente terá contra o Mirassol, mas por jogar em casa é favorito. Mas caso se classifique, tem este jogo no dia 5, depois volta, em tese, enfrentaria o Santos no fim de semana, e depois no dia 12 eles têm o jogo de volta em São Paulo contra o Barcelona. Enfim, são as conjecturas, as peripécias desta tabela de começo de temporada, né? Daqui a pouco tem a bendita data FIFA também, que atrapalha demais a vida dos clubes, né? Especialmente se o Santos tiver que ceder o Neymar à seleção brasileira. Eu já estou torcendo muito para que isso não aconteça, até pelo peso dos 2 jogos, né, pela intensidade. O Neymar não vai encontrar a vida tão fácil assim lá contra a Argentina e contra a Colômbia, do mesmo jeito que ele ainda encontra no Campeonato Paulista. Não estou dizendo que o Campeonato Paulista é ruim, é o melhor dos nossos estaduais, mas não dá para comparar com um jogo de seleção contra a Argentina, por exemplo, né? Então vai ser um desafio muito maior. Se ele for mal, aí vão vir as críticas, né? Aquela coisa toda. Eu, se eu fosse o staff do Neymar, falaria com o Dorival, não acho que seja a hora ainda. Acho que ele precisa evoluir muito fisicamente para ter condição de um jogo internacional ainda, né? Nós vamos ver aos poucos o Neymar crescendo, agora na reta decisiva do Campeonato Paulista, depois num Campeonato Brasileiro, que o Santos vai ter Vasco e Bahia logo de primeira, né? O Vasco fora na estreia e o Bahia na Vila. O segundo jogo acho que é o Fluminense, a terceira partida, se eu não estiver equivocado. São jogos mais pesados, mais difíceis, né? E aí o grau de intensidade do Neymar vai ter que crescer proporcionalmente. Então eu iria devagar nesta convocação, eu não levaria o Neymar. Mas se o Dorival resolver levar, vamos torcer para que ele até utilize, quem sabe, esses jogos no processo de evolução dele física, porque técnica, a gente sabe que o Neymar é muito acima da média de qualquer jogador no Brasil e no mundo. Tanto é que tem um papinho furado aí que ele quer ir para o Barcelona no meio do ano. Tudo vai depender do que acontecer no Santos, né? Do andamento administrativo do clube nos próximos meses, mas essa história, porque ele tem um representante lá, né, que não leva dinheiro quando ele não faz uma transação dessas internacionais. Vamos ver, para o Brasil o cara não ganhou nada, então está valendo a vontade do Neymar, pai, a vontade do próprio Neymar, e esse agente internacional dele ficou chupando o dedo, né? Então, eu espero que ele gaste a falange e não encha a nossa paciência. O Barcelona, ele vai encaixar, o Neymar vai se encaixar no Barcelona? Pode até ser, mas talvez não agora, né? Eu espero que nunca mais, espero que o Neymar fique e encerre a carreira
no Santos, que seria o principal. Mas começou esse bafafá, todo mundo falando e tal, a gente acaba dando muita corda para essa história, criando muita... Mas é normal, né? Que com os primeiros lances de resultado positivo do Neymar no Santos, certamente iriam ligar o nome dele a outros times, né? Naturalmente isso aconteceu. E vai continuar acontecendo, não duvidem nada, tá bom? Então vamos ver como é que vai ser esse final de preparação do Santos. No próximo vídeo eu venho aqui, falo para vocês direto do nosso estúdio do Canal 10. Hoje estou aqui no estúdio da Santos FM, neste momento no estúdio da Santos FM, com a finalização desta preparação do Santos para o jogo contra o Bragantino, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.